Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese ponto a ponto. Os pontos de hoje são o ponto 302 e o ponto 305, que nos vão falar de Deus e da sua providência. Vamos ao tema, vamos aos textos aqui então. No ponto 302, o Catecismo nos diz o seguinte: a criação tem a sua bondade e a sua perfeição próprias, mas não saiu totalmente acabada das mãos do Criador. Foi criada em estado de caminho, em statu viae, como diz a teologia, para uma perfeição última ainda a atingir, e a que Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação em ordem a essa perfeição. Deus guarda e governa pela sua providência tudo quanto criou, atingindo com a força de um extremo ao outro e dispondo tudo suavemente. Porque tudo está nu e patente aos seus olhos, mesmo aquilo que depende da futura ação livre das criaturas. Ponto 303. É unânime a este respeito o testemunho da Escritura, a solicitude divina, providência e concreta e imediata. Cuida de tudo, desde os mais insignificantes pormenores até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Os livros santos afirmam com veemência a soberania absoluta de Deus no decurso dos acontecimentos. Tudo quanto lhe aprouve, o nosso Deus o fez, no céu e na terra. E de Cristo se diz que abre a ninguém o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Há muitos projetos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que prevalece. Ponto 304. É assim que, muitas vezes, vemos o Espírito Santo, autor principal da Sagrada Escritura, atribuir a Deus certas ações. Sem mencionar causas segundas, isto não é uma maneira de dizer primitiva, mas sim um modo profundo de afirmar o primado de Deus e o seu senhorio absoluto sobre a história e sobre o mundo, e de ensinar a ter confiança nele. A oração dos Salmos é, aliás, a grande escola dessa confiança. Ponto 305. Jesus reclama um abandono filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mais pequenas necessidades dos seus filhos. Não vos inquieteis, dizendo, que haveis de comer, que havemos de beber. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o tudo mais vos será dado por acréscimo. Qual a fundamentação desses 3 pontos aqui? A noção de providência divina, que ocupa o lugar central na teologia cristã. Ela afirma que Deus não se limita a criar, mas continua a reger e ordenar a criação rumo ao fim último que lhe foi traçado. O Catecismo da Igreja Católica, nesses 3 pontos, ele retoma sistematicamente esse ensinamento, recordando tanto a linguagem bíblica também quanto a tradição teológica da Igreja. O objeto desses 3 artigos é demonstrar, de uma forma ampla e fundamentada, o alicerce para a argumentação, mostrando que elas possuem raízes bíblicas, patrísticas, escolásticas e a percepção do magistério e, o melhor de tudo, as implicações práticas disso. Se olharmos para a Sagrada Escritura, nós vamos ver que o próprio texto ele traz temas que vão nos lembrar que a tutela de Deus sobre a criação, ela lembra que Deus, ele não só conhece todas as coisas, mas ele governa tudo. Os Salmos, eles invocam essa dependência confiante do ser humano em face ao seu Senhor. Mateus 6, 25, que é um texto que é citado nesses pontos, ele afirma que
a soberania divina, ela se articula como uma pedagogia que nos convida a um abandono. É o texto que eu li nos pontos. Não vos preocupeis com o que tem de comer, o que beber. Preocupai com o reino. Do ponto de vista exegético, esses textos, tanto sapienciais como salmos, eles valorizam a compreensão teleológica do cosmos, ou seja, Deus não abandona a obra que realizou. A narração bíblica, por sua vez, ela atribui a Deus ações sem explicar as causas segundas, ou seja, os atos de Deus na história de Israel. E não é por falta de rigor, mas para afirmar com plenitude a iniciativa divina para treinar a confiança do povo de Deus. É só olharmos para os patriarcas. Vamos dar um exemplo. Os patriarcas. Antes dos patriarcas, vamos olhar para o Gênesis ainda. Noé. Um homem que é chamado a construir uma barca para salvar as criaturas, salvar a criação. Gente, é muita coisa. Nós olhamos para um homem que é chamado a sacrificar o seu único filho, aquele que ele imaginava que daria descendência mais que as estrelas do céu e as areias da terra. Ele é chamado a sacrificar. Então, a plenitude dessa iniciativa divina é treinar a confiança do homem e do povo de Deus. Confiar em Deus, que Deus tem um projeto, que Deus tem um propósito, que Deus sabe todas as coisas. Deus apenas quer que nós confiemos nele, que nós participemos da caminhada, participemos do andamento das coisas em confiança a ele. Os padres da igreja, de maneira especial, no período patrístico e medieval, eles vão tratar muito disso, porque é muito importante para a história da igreja que cada cristão tenha consciência de que Deus age através dele. São João Crisóstomo e Santo Agostinho, padres da igreja, acentuaram a presença, a providência de Deus tanto na ordem moral quanto na ordem cósmica. Santo Agostinho, na obra Cidade de Deus e nas obras pastorais, ele articula o pensamento de uma orientação de Deus para a história, em vista do desígnio da salvação. A reflexão de Agostinho sobre a queda, sobre o mal, sobre a misericórdia divina, é essencial para compreender como a providência de Deus convive com a liberdade humana. Ou seja, o homem é capaz de tudo, porém, ele tem um propósito e ele tem a graça para aderir a esse propósito. No período da escolástica, São Tomás de Aquino, ele oferece a sistematização filosófica e teológica de uma maneira que Santo Tomás de Aquino ele distingue a providência da predestinação e explica que a causalidade divina inclui e ordena também para as causas segundas, para as decisões que são próprias do homem. Para Santo Tomás, Deus conhece as possibilidades, as realidades contingentes e, por sua potência criadora e sustentadora, ordena o fim último sem anular a liberdade das criaturas. E essa tese, ela fornece, podemos dizer assim, toda a força para um arcabouço racional que recupera quando se fala de criação, que é o estado do caminho, a capacidade de caminhar em Deus. São Tomás de Aquino é muito interessante porque quando ele fala que Deus age nas coisas sem anular a liberdade das criaturas, ele está dizendo que Deus criou o homem com um propósito, com capacidades que fazem dele capaz de tomar decisões e que essas decisões também não extrapolam os limites da sua liberdade. O homem é chamado a dar a vida, se necessário, mas dentro dos limites das suas capacidades. É muito bonito quando a gente faz a comparação entre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Isaac e Cristo.
Isaac sobe o monte, leva sobre os ombros a lenha, o pai a adaga, o altar do sacrifício, mas quando chegam sobre o altar, um cordeiro que é apresentado. Por quê? Porque não era dentro dos limites obra para Isaac, era obra para Cristo. E aí, quando nós olhamos a configuração da cena, Cristo que carrega o madeiro sobre os ombros, que traz na fronte uma coroa de espinhos, nos remete ao cordeiro que foi apresentado para Abraão sacrificar no lugar de Isaac. Ou seja, todos nós temos um propósito, até Cristo. Isso é assustador, eu sei. Então, vamos dar um passo a mais. Os concílios, os documentos do magistério da igreja, eles vêm sempre reiterando essa ideia. O Concílio Vaticano II, embora trate da revelação e da ação salvífica de Cristo, ele não deixa de situar a história humana na ação divina que a orienta. É só a gente ler os textos da Gaudete Spes e da Dei Verbum. A palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que modifica. Gaudete Spes é a ação do homem que gera esperança. O homem que é capaz de fomentar a esperança em outros homens pela sua própria ação segundo o propósito de Deus. O próprio catecismo, fruto do magistério pós-concílio, é uma síntese renovada que retoma o ensino da tradição nessa linguagem catequética. O que eu acabei de ler para os senhores, esses 3 pontos, eles são tão claros, né? Eles são tão claros, por quê? Porque isso não tem nada de estranho, nada de extraterreno. Ele é muito pautado na realidade do homem. Os últimos papas, Pio XII, João Paulo II, Papa Bento XVI e o próprio Papa Francisco, eles vão recuperar através das suas catequeses, das suas encíclicas, os aspectos da providência na reflexão, sobre a ação de Deus na história, sobre a esperança cristã, sobre a responsabilidade humana. Muitas vezes nós não nos damos conta de como a fé cristã também está em mudança. O Papa Bento XVI, por exemplo, ele trata da ação de Deus na história e da liberdade humana em várias obras, sublinhando tanto a transcendência quanto a proximidade de Deus. O catecismo, nesses pontos 302 a 305, então, para que fique bem claro, ele vai tratar 4 pontos fundamentais. Primeiro, a criação como o bom começo que permanece em processo, em statu viae, em estado de caminho. Segundo ponto, o exercício concreto da ação onipresente da providência de Deus. Ou seja, esse statu viae é também uma maneira de Deus se manter a caminho, junto com o homem. Ponto 3. A prática bíblica de atribuir a Deus ações sem explicitar as causas segundas como afirmação do primado divino. Ou seja, se olharmos para a história da salvação, vamos perceber que nem sempre os homens entendiam qual era o propósito. Ou seja, as causas segundas, as decisões dos homens é que levaram ao sucesso do projeto. Porque confiaram em Deus. E até mesmo quando não confiaram, se abandonaram à ação de Deus. Se olharmos para os patriarcas foi assim, para os juízes foi assim, para os reis foi assim, para os profetas foi assim. E a história de Israel se construiu dessa maneira, de abandonos e opções pelo caminho, por traçar o caminho. Isso é tão impactante que Cristo, quando escolheu os seus discípulos, ele os levou para o caminho. A nossa fé, quando nasceu, ela não nasceu como a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós éramos conhecidos como os membros do caminho. É no caminho que nós entendemos, através das
causas segundas, que são as nossas opções, a causa primeira, que é a ação de Deus, que permanece na nossa vida. E o quarto ponto, que talvez seja o mais importante a ser salientado aqui, o chamado de Jesus ao abandono filial. Da mesma maneira que ele se abandonou ao projeto de Deus, cada um de nós tem que se abandonar. A argumentação que está no Catecismo da Igreja Católica é construída conciliando tanto aquilo que Deus já fez e foi explicitado na Sagrada Escritura, na exegese bíblica, foi compreendido, refletido, rezado na tradição bíblica, é o que hoje nós estudamos dentro do Catecismo como teologia sistemática. Não tem nada de diferente, não existe uma quebra de rotina. É a mesma ação de Deus. É Deus que cria o homem livre, capaz e pleno, para que o homem, através do exercício da sua liberdade, dentro dos limites da sua capacidade, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Qual a fundamentação filosófica e teológica disso? Causalidade, contingência e liberdade, esse tripé. A providência exige um tratamento dessas categorias. A tradição, que foi apresentada por Santo Tomás de Aquino, que é uma reflexão que evoluiu do pensamento filosófico, compreende Deus como causa primeira que, no seu ato de conservar a criação, faz participar do seu ser. Então, o fato de estarmos vivos e querermos agir em nome de Deus faz com que Deus haja no mundo. A contingência das criaturas e a sua liberdade não contradizem a ordem providente. Porque a providência divina é, na formulação tomista, uma ordem que supre e conhece as possibilidades contingentes e as integra ao desígnio divino. O homem é capaz de muitas coisas. O homem é capaz de levar bem-estar. O homem é capaz de levar cura. O homem é capaz de levar carinho, afeto. Como é capaz de levar tudo o contrário a isso. Mas essas capacidades, elas estão dentro daquilo que não contradiz o propósito do homem. É sim um ato de opção, é uma ação segunda. O problema do mal também tem que ser entendido aqui. Uma objeção clássica que todas as pessoas, principalmente seus catequizandos, eles podem fazer é a presença do mal. Como é que a providência é compatível com o sofrimento e a liberdade humana? Pergunta braba. Santo Agostinho e Santo Tomás, eles respondem em linhas complementares. O mal é a privação do bem e encontra nos desígnios divinos um terreno para a manifestação da justiça e da misericórdia. No Exultet de Páscoa, a gente vai dizer: bendito o pecado que nos revelou Cristo. É dizer aqui que até mesmo de uma queda, é até mesmo de uma ferida, é até mesmo de um sofrimento, que Deus faz surgir propósitos de vida. Um homem expulso de casa por seu pai, porque não concordava com a maneira que seu pai vivia e com que lucrava. Esse homem expulso de casa com a roupa do corpo, ou melhor, sem a roupa do corpo, porque ele tirou as roupas que o pai lhe deu e saiu nu pelas ruas de Assis. Esse homem foi chamado a reconstruir a igreja. E ele fez da igreja a sua casa. Esse é Francisco de Assis. Honrar pai e mãe, ou seja, atos que não condizem com a normalidade das coisas, levam um ato extremamente transformador, não só para ele, mas para os seus irmãos e para a igreja. É
um homem que sai da caixinha e passa a olhar fora da caixinha, fazendo coisas que dentro da caixinha eram inconcebíveis. Um filho levantar a voz para o pai, discutir com o pai, ser, talvez, podemos dizer, mal agradecido, mas também não conivente. Porque às vezes a gente usa essas coisas que nos colocam num lugar onde que estamos fazendo tudo certo, é tudo permitido, é tudo legal, mas estamos sendo coniventes com algo que está subscrito, escondido. São Francisco não se colocou dentro desta caixinha. Então, a providência não significa a determinação absoluta de cada ato humano, mas ela orienta a história para um bem útil, permitindo que, por permissividade divina, nós possamos, com o exercício da nossa liberdade, levar a um outro estágio aquele pensamento de propósito, pensamento de bem comum. Muitos teólogos modernos, quando se debruçam sobre isso, Karl Rahner, Ratzinger, Congar, oferecem releituras e atualizam a noção de providência, olhando com uma chave existencial e eclesial, podemos dizer. Karl Rahner tem um pensamento bonito. Ele enfatiza a presença operante de Deus na consciência humana e na história. Ou seja, a história, quando revista e revisitada pelo homem com um olhar de graça, nos ensina a não repetir os mesmos erros. Joseph Ratzinger, ele vai, através de reflexões que ele faz, história do cristianismo, por exemplo, articular a providência em relação à revelação cristológica. Ou seja, não haveria como o povo de Israel chegar à perfeição se não passasse por Cristo. Por quê? Porque o judaísmo tinha seus limites. Os limites que não se abriam para o outro, não se abriam para os outros povos, não se abriam para as outras. Está lá Jonas, que não nos deixa mentir. Jonas preferia a morte do que entrar em Nínive para a salvação dos ninivitas. Mas, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho, a justiça e a paz, só podem ser ditas a partir de Cristo. Então essa providência, ela se articula com a revelação cristológica. Ou seja, muitas coisas que foram ditas e eram certas, o povo de Israel estava certo, mas não tinha a noção plena do projeto, a noção completa do projeto. É necessário Cristo chegar para falar disso, para dar um outro olhar, uma outra perspectiva, ampliar os horizontes e inserir o Espírito Santo para que os horizontes se expandissem ao máximo. Eu gosto de um pensamento de Yves Congar que faz com que, nas suas reflexões, nós valorizemos a dimensão comunitária da ação de Deus na igreja e no mundo. Muitas reflexões, elas não são feitas para serem feitas sozinhas. Elas são feitas para serem vividas e compreendidas de forma comunitária, numa perspectiva que enriquece e amplia a ação pastoral. E aqui vocês vão entender, muitas coisas que nós vivemos dentro da nossa vida, elas estão certas. Mas quando nós colocamos ela no ambiente, nós só vamos ver elas dentro da dimensão que elas têm com a dimensão comunitária. Eu posso acordar, fazer as minhas orações, fazer oração de manhã, posso rezar a liturgia das horas, posso rezar o meu terço, eu posso fazer uma leitura espiritual, minha meditação. Mas se só eu estou fazendo isso, tem alguma coisa de errado. Eu tenho que suscitar isso também nas pessoas que convivem comigo, porque essa é a minha perspectiva. Isso implica que eu tenho que talvez ensinar isso ao pároco da minha paróquia, ao meu vigário, ao meu diácono, aos meus irmãos de grupo de oração, porque essa
teleologia, essa presença de Deus nas ações do homem, ela revaloriza a dimensão comunitária da ação de Deus na igreja. Quantas coisas poderiam ser diferentes se nós cristãos nos posicionássemos de forma diferente? Mas nós nos posicionamos bem, mas dentro do nosso nicho, dentro da nossa casa, dentro das quatro paredes. Mas não nos posicionamos no grau que devíamos nos posicionar no mundo. Então, olhar isso nessa perspectiva enriquece a nossa pastoral e o ensino. Então, esses 3 pontos, eles querem nos dizer isso. E aí, nós vamos ver a implicação disso na nossa vida, como catequistas. Na catequese, isso que eu estou dizendo para os senhores aqui, da capacidade que Deus tem de transformar as nossas decisões em graça, devem fazer com que nós valorizemos o ensino catequético. Por quê? Primeiro, a formação da confiança filial em Deus. Eu sou filho de Deus tanto quanto Cristo é. O Espírito Santo que eu recebi não é um Espírito Santo de segunda categoria. É igualzinho àquele que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. Então eu posso falar numa língua que todos vão entender. Eu posso fazer milagres, eu posso fazer curas. Eu apenas tenho que deixar Deus agir em mim. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Segundo ponto, uma pedagogia que ensine a liberdade responsável. Tudo posso, mas em tudo me convém. Nós não somos homens que devem se esconder do mundo, fugir das coisas. Não. Nós temos que enfrentar o mundo, não nos acovardarmos diante dele. E esta é uma resposta livre e responsável. Terceiro ponto, a integração entre a doutrina e a experiência espiritual, mostrando que a providência não é um simples determinismo, não é porque eu sou batizado, comungo, vou à missa que eu vou para o céu. Eu tenho mais chances, mas não é por causa disso. Por quê? Porque eu preciso do encontro vivo com Deus e levar outras pessoas a ter o mesmo convívio com Deus, porque eu não sou uma pedra da igreja, eu sou parte da igreja, que é um corpo que tem muitos membros e que Cristo é a cabeça. Isso é transformador. Colocando isso em práticas concretas, trabalhar isso, fazer com que de cada palavra lida no sermão, na liturgia dominical, fomente palavras da catequese dominical que se transformam em atitudes na semana daquele domingo. E que isso, no próximo domingo, se transforme em testemunhos de fé, em roteiros de oração. Testemunhos de fé, ou seja, essa semana suscitada pela palavra que foi lida na liturgia do domingo passado e motivado pelas palavras do meu pároco, nós fomos e ajudamos tal pessoa assim e queremos convidar a todos agora a essa semana a rezarmos para que isso aconteça. Isso por si só já transformaria muitas coisas. Faria com que os nossos seminários se enchessem de novo, porque as pessoas voltariam a crer profundamente que Deus está caminhando no nosso meio. Então, nós entenderíamos muitos jovens que deixam tudo para te seguir, como Francisco de Assis fez. Aquilo que naquele primeiro momento foi um ato de ingratidão, de rebeldia, de até mesmo olhando para a Sagrada Escritura, falta de honra aos pais, se transformou numa ação transformadora da igreja. Isso repercute na nossa vida moral. Responsabiliza cada um de nós. Cada um de nós somos ação da providência de Deus agindo de forma responsável e imperativa na vida de cada um. Estas atitudes fundamentariam uma esperança cristã diante das adversidades. Fez coisa errada, fiz coisa errada.
Estou passando por dificuldades, estamos passando por dificuldades, mas confiamos em Deus que está no caminho e caminha conosco, que vamos encontrar a melhor maneira de voltar para o caminho. Por quê? Porque Deus orienta a história para que nós cheguemos bem no fim último. E por fim, isso faz com que nós regulemos a virtude da prudência. Tudo posso, mas nem tudo me convém. A procurar e discernir os sinais da ação de Deus, onde de fato eu tenho que investir a minha inteligência, onde eu tenho que investir a minha força, onde eu tenho que investir as minhas capacidades. Muitas vezes eu também fui criança, fui adolescente, também não concordei com muitas coisas que me disseram e discuti com as pessoas. Ou seja, quanto tempo a gente gasta discutindo com as pessoas o que elas devem fazer, mas não aprendemos a tomar essa energia e fazer acontecer. Se mais que palavras, o que de fato transforma a vida das pessoas são os exemplos, não gastemos tempo, energia, falando. Façamos, e fazendo talvez nós descobramos que aquela pessoa que brigou conosco, talvez ela não estava tão errada. Ela simplesmente não fez aquilo que você está fazendo, a experiência. E talvez você vai achar lá em algum momento em que ela também estava certa. Porque você se colocou na posição de quem de fato está movimentando o mundo e experimentando Deus nas pedras do caminho. Enfim, a abordagem moral prática deve formar cristãos capazes de agir com liberdade responsável, num sentido escatológico, ou seja, não para agora, é para o fim. Eu estou investindo agora para o meu encontro, evitando tanto o fatalismo, ou seja, vai vivendo do jeito que está, quanto a ilusão de uma autonomia absoluta, de que estamos fazendo por fazer. E isso repercutiria muito na nossa maneira de rezar. Porque quando fizéssemos isso que acabei de descrever, a nossa oração dominical seria diferente. A intensidade com que cantamos os salmos litúrgicos seria diferente. E a nossa capacidade de estender a mão para receber a Eucaristia teria outra empunhadura. Por quê? Porque nós encontramos no caminho a força que nos alimenta para a caminhada. As celebrações, as homilias, os ritos ressaltam e podem ressaltar a dimensão providente de Deus. Olhar e transformar cada palavra dita na liturgia em atitudes, em pensamentos, em transformações concretas. Bom, gente boa. Concluindo, os pontos 302 a 305 sobre a providência divina assentam-se numa tradição sólida. A escritura, os padres, a escolástica, o magistério, a teologia contemporânea, que convergem para afirmar que Deus não abandona a sua obra, mas a conduz a um fim último, sem anular a liberdade nem minha nem sua das criaturas. As aplicações pastorais do que acabei de expor aqui para o Senhor são vastas. Exigem da catequese um esforço que combine experiência, doutrina, oração e prática, além de uma liturgia que proclame e celebre aquilo que é a confiança filial em Deus. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.